Hoje o tema que eu gostaria de refletir com a igreja é: quem comemora a queda do outro já começou a cair. Quem comemora a queda do outro já começou a cair. E vamos usar como texto base da nossa reflexão o livro do profeta Obadias. Só tem um capítulo, 21 versículos. Olha como é fácil achar aí na Bíblia física. Obadias, fica antes de Jonas, tá? Uma folha só, uma página só. É um dos profetas menores, que tem do verso 1 até o verso 21, mas com uma mensagem muito contundente para a igreja. E quando eu falo muito contundente para a igreja, é muito contundente para o povo de Deus. Então, Obadias capítulo 1, nós leremos do verso 10 até o verso de número 15. Aqueles que forem encontrando Obadias aí na sua Bíblia, vai dando glórias a Deus. Aqueles que não, tá difícil encontrar, né? Pega Jonas, pega dos profetas menores para ficar mais fácil, tal. Mateus, Novo Testamento, vai andando para trás. Aí você vai ver ali Malaquias, vai passar por Abacuque, vai passar por outros textos, depois você já vai passar ali por Jonas, logo depois de Jonas, um livro antes, Obadias. Achou uma página só na sua Bíblia aí. Por isso que é muito bom você ter familiaridade com a Bíblia física. Então, se você tem a Bíblia física, traga ela para a igreja, para que você possa ler as Sagradas Escrituras. Se você não tiver Bíblia, nós como igreja queremos abençoar a sua vida com a Bíblia. Glória a Deus. Achou, Obadias? Achou, Caião? Glória a Deus, glória a Deus. Quem tiver com dificuldade, ajuda o irmão aí abençoado que está do seu lado para achar Obadias, para que a gente possa fazer a leitura da Santa Palavra de Deus nesta manhã. Obadias, capítulo de número 1, só tem um capítulo, verso de número 10, leremos até o verso de número 15. Diz assim a palavra santa de Jesus: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Amém. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos agora diante do teu altar para celebrarmos ao Senhor com alegria. E eu te peço perdão de todos os meus pecados. Pecados esses que eu cometi no meu modo de pensar, olhar, falar e nas minhas atitudes. Te peço perdão. Lava-me com teu sangue, purificando mente, meu coração, Senhor, e as minhas atitudes diante do Senhor. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo, que possamos sair daqui, Pai, mais agraciados ainda mais, com a porção do céu sobre nossa vida e família. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de recebermos um pouco mais da porção da tua palavra e ela gerar em nós vida e vida essa com abundância, que caia por terra no nome de Jesus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, quando a gente fala sobre queda, a queda de alguém pode revelar muito mais, não só aquele que caiu, mas a queda de alguém pode revelar o coração daquele que está observando a queda do outro. Então, a queda de alguém que se tornou público é notório, é visível para todos. Mas também a queda de alguém vai poder revelar a minha queda, vai poder revelar a queda do meu coração. Ou seja, a queda de um terceiro revela só não a queda dele, mas muitas vezes pode revelar a minha queda, que aos meus olhos estão ocultos. Revela a queda da minha alma, que muitas vezes eu não estou tendo uma percepção tão clara. E isso acontece aqui com o profeta Obadias. Obadias, quando ele se levanta para profetizar sobre a nação de Judá, sobre o povo de Deus, o povo de Israel, é interessante para que a gente consiga compreender cada um desses pontos que Obadias ele profetiza sobre a nação de Israel. Temos que voltar alguns séculos atrás, aonde inicia essa história. Essa história, na verdade, se inicia com um dos patriarcas, Isaac, que era filho de Abraão, e sua esposa, Rebeca. Ambos ali se relacionam, ela engravida, e na sua gravidez a Bíblia fala que ela tem gêmeos. Quem são esses gêmeos? Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito porque é tirado dentro de sua mãe, de sua madre, primeiramente, e logo após, segurando o calcanhar de Esaú, vem Jacó. Por isso o nome Jacó, o calcanhado. Ele nasce por baixo. Então a gente vê que desde o ventre de sua mãe, a Bíblia declara, principalmente no profeta Jeremias, que houve uma tensão entre os irmãos. Houve uma tensão entre a família. Por isso que o Senhor, quando profetiza para Rebeca, fala: duas nações existem dentro do seu ventre. Só que o mais novo vai governar sobre o mais velho. Então já tinha uma tensão familiar. Os dois bebês nascem, tanto Esaú, o mais velho, quanto Jacó também. Esaú, o homem do campo, um homem que gostava de caçar, um homem que gostava das aventuras do reino animal ali, que sempre trazia caça para poder sustentar a sua família. Já Jacó, um homem um pouco mais tranquilo, um pouco mais melancólico, que gostava de cozinhar com a sua mãe, era um chefe de cozinha abençoado, tudo que ele fazia era muito gostoso. E a Bíblia fala que em um determinado momento dessa história, quando ambos começam a crescerem juntos, sua adolescência, e vão chegando ali na fase adulta, Esaú, muito cansado, vende a sua primogenitura, o direito de primeiro filho. Ele vende para Jacó. Jacó, então, sabedor que ele estava com muita fome, ele falou: eu te dou de comer, eu te dou um prato de lentilhas, um guisado muito gostoso, se você me vender a bênção da primogenitura. Esaú, por sua vez, fala: olha, para que eu vou ter a bênção da primogenitura agora, sendo que se eu morrer de fome, eu não vou ter nada? E o que ele pega e faz? Ele troca o seu direito de primeiro filho para poder ter o benefício da comida. Começa mais uma tensão entre os irmãos. Só que chegou no momento que o pai ia ter que abençoar o seu filho. E a bênção era para quem? Para o primeiro filho, para Esaú. Só que nisso, como ele trocou a bênção da primogenitura, quem que recebe a bênção primeiro? Jacó. Aí o pai, Isaac, abençoa o seu filho Jacó. E depois que ele abençoa o seu filho Jacó, chega Esaú para receber essa bênção, e Esaú fala: peraí, mas o Isaac fala: peraí, filho, pensei que era você, pensei que era o seu irmão, e não sei o que aconteceu, eu já abençoei, não tenho nenhuma bênção. A relação entre os irmãos se deteriora ainda mais, vai ficando ainda mais difícil. E o que é interessante? Porque agora, essa relação conturbada entre eles, que desde o nascimento deles em Gênesis 25, eles começam a se afastar porque Esaú quer matar o seu irmão. Esaú fala: não acredito que esse cara roubou a minha bênção.
Eu não acredito que esse cara fez isso comigo. Então queria matar. Jacó, para salvar a sua vida, instruído pela mãe, fala, vai lá para o seu tio Labão. Jacó então vai para o seu tio Labão, morar com Labão, tem toda uma história. Em Gênesis 33 existe uma reconciliação. Os irmãos se reconciliam, existe um perdão mútuo entre eles, aonde Jacó é substituído o seu nome para Israel, porque ele luta com Deus no Val de Jaboque e ele vence aquela notória história que ele fala o seguinte, segura o anjo e fala, ó, eu não vou permitir que você vá embora se você não me abençoar. O anjo toca na sua coxa, por isso que Jacó, além de nascer acalcanhado, depois começa a andar coxo. Ele fala, o seu nome não vai ser mais acalcanhado, não será mais Jacó, o seu nome agora vai ser Israel, porque você lutou com o Senhor e venceu. E depois desse episódio, eles se reconciliam. Só que o que tinha uma promessa sobre eles? Sobre os patriarcas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra e vocês vão se multiplicar. Então desses dois irmãos nascem duas grandes nações. De Jacó, agora intitulado Israel, nasce o povo da promessa, o povo de Israel, o povo de Judá, e de Esaú, o outro irmão, nasce Edom, os Edonitas. Só que as nações vão crescendo, o tempo vai passando, o povo vai ficando numeroso. Só que essa tensão entre os irmãos, entre as nações, sempre existiram. Nunca foi algo natural, nunca foi algo de muita amizade, nunca foi algo de um relacionamento duradouro, sincero e verdadeiro. Não. Sempre teve uma tensão entre as nações. E a gente sabe que devido ao povo de Deus, no decorrer de toda a história bíblica, principalmente no Antigo Testamento, tem os seus altos e tem os seus baixos. E quando tem esses altos e baixos de momentos de dificuldade, ora o Senhor o levanta, está andando na mudança, o povo se afasta de Deus, cai de novo, o povo ora, pede misericórdia e o Senhor entra com providência. Deus, nesses altos e baixos, dá uma palavra sobre o povo de Israel e Judá. Vocês serão levados pelo cativeiro babilônico. Estou suscitando no meio de vós os caldeus, nação terrível, um povo sangrento, sem escrúpulos, para poder julgar vocês, porque vocês não se arrependeram de seus pecados. Essa condenação estava vindo sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. Quem estava do lado observando tudo? Edom, o seu irmão. Estava observando tudo o que estava acontecendo. E quando eles observam Nabucodonosor invadindo Jerusalém, derrubando os muros, derrubando o templo, pegando as famílias e levando elas cativa, matando uma parte da população, outra população desesperada do povo de Deus correndo e fugindo. Edom, por sua vez, se alegra com aquilo, se alegra na desgraça alheia, se alegra na dor do outro, considerado o próprio irmão, porque eram irmãos de nações. Se alegra, ao ponto deles se alegrarem tanto que olha onde estava Edom nesse momento que ele se alegra, no versículo de número 11, capítulo 1, verso 11, olha o que diz: no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros, o povo da Babilônia, roubaram os bens dele, do seu irmão, e estranho entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Edom estava observando tudo, não entrou para ajudar. E detalhe, aquilo que ele viu, ele gostou e incentivou a desgraça alheia. Olha o que diz o texto bíblico no Salmo de número 137, versículo de número 7. Olha a reação do outro, de Edom. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, do que fizeram quando Jerusalém foi destruída,
pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. A nação de Israel estava sendo subjugada pelo exército babilônico. O povo de Edom estava assim, ó, vai, arrasem-nas mesmo, quebra tudo, até os alicerces, é isso aí, eu quero ver a desgraça do outro. Ele estava se alegrando, o irmão, na desgraça alheia. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você já se alegrou na desgraça do outro? Calma aí, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos pensar. Interessante que Israel estava caindo diante dos homens, mas Edom estava caindo diante de Deus no seu coração. Um cai diante dos homens, um cai publicamente, o outro já caiu diante de Deus na sua moral, na sua ética, nos seus valores, nos seus princípios. E para Deus, essa queda moral, ética, também é uma queda. O outro caiu publicamente, materialmente, ótimo, mas você, embora acha que está de pé, não está conseguindo se enxergar, está caindo diante de mim. Algumas coisas que nós começamos então a aprender com esse texto. Em primeiro lugar, existem quedas que acontecem diante de todos e quedas que acontecem dentro de nós. Existem quedas que acontecem diante de todas as pessoas que estão à nossa volta. E elas conseguem perceber e observar. Mas tem quedas que acontecem dentro da nossa alma, dentro de nós, aonde não é mostrado pelas nossas mãos, aonde não é mostrado só pelas nossas atitudes, mas Deus que sonda o nosso coração vê que nós estamos caídos. Olha a queda de Edom. Obadias capítulo 1, olha o versículo de número 3. Olha o verso 3 que diz o texto. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Olha o que Deus condena no coração de Edom. O orgulho do seu coração te enganou. O orgulho da sua alma te ludibriou, aonde você não está conseguindo enxergar de uma maneira clara. Você não está conseguindo enxergar de uma maneira correta. Por quê? Porque o orgulho te sequestrou de quem você era e você não está percebendo a maldade que existe dentro de você. Observe comigo o verso de número 12. Olha o que diz. O verso de número 12. Quando eu não consigo me enxergar e quando o orgulho toma conta da minha alma, você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua maldição. Ou seja, a sua capacidade de enxergar foi afetada pelo seu orgulho. Afetou o seu coração, o seu orgulho, de uma maneira tão grande que você perdeu a noção das coisas. Perdeu a noção de ética, de moral, de bom senso, ao ponto que o seu irmão está passando uma dificuldade, ao ponto que o seu irmão ou aquela pessoa está passando por um momento de destruição e você está satisfeito com a destruição do outro. Você está satisfeito. Você está perdendo a capacidade de enxergar. Ou seja, eu enxergo muito bem. Pena que eu sou cego. Eu enxergo muito bem. Você enxerga bem? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você enxerga bem? Eu enxergo muito bem, pastor. Pena que eu sou cego de mim mesmo. Entendeu? Não consigo me observar. Eu enxergo bem. Pena que eu sou cego. Porque eu não consigo me enxergar. Eu não consigo enxergar o meu coração. Eu não consigo mostrar, porque a queda do outro pode revelar aquilo que estava escondido muitas vezes
dentro de nós, porque existem pecados que ninguém vê, ninguém percebe, não aparecem nas mãos, não aparecem nas nossas palavras. Esses pecados acontecem dentro do nosso coração, sem ninguém ao nosso lado ter a mínima ideia que esse pecado está lá. Mas Deus vê a satisfação que a gente teve pela queda do outro. E às vezes, esse mesmo sentimento de Edom pode vir dentro do meu e do seu coração e a gente nem percebe. Quer ver só? Uma pessoa que te prejudica dia após dia, ela fracassa. Você soube que ela fracassou. Que ela quer puxar o seu tapete. Que ela quer tirar o teu emprego. Que ela quer destruir a tua família. Que ela quer... E ela vai e fracassa. O que vem dentro do seu coração? Alguém que fica falando mal de você toda hora, pelas costas. Maledicência. A habilidade de falar mal dos outros, né? A gente tem esse dom, né? A habilidade de falar mal dos outros. Tá falando mal de você pelas costas. Detalhe, daí essa pessoa é exposta. Essa pessoa é exposta. Falou tanto mal que agora ela é exposta. Começa a tomar do próprio veneno. Qual que é o sentimento que vem no seu coração? Uma pessoa que nós tivemos um conflito, uma briga, uma discussão, ela vai e perde, às vezes, uma posição, perde status. Qual que é o sentimento no seu coração? Alguém que parecia estar sempre por cima da gente, parecendo que é melhor, e às vezes a gente se sentia até meio inferior, aí essa pessoa começa a passar por dificuldade na sua família, começa a passar por dificuldade financeira, começa a falar, agora não está mais tão por cima da carne seca, quando eu achava que estava por cima da carne seca. Qual que é o sentimento do nosso coração? A gente se alegra? Você se alegra, irmão, quando alguém quer fazer o mal por você? Se a pessoa for destruída? Às vezes os nossos lábios falam, ai, que triste, né? Que pena! Dentro do nosso coração, olha Edom, bem feito. Tá colhendo o que plantou. É isso aí. Mas aqui se faz, aqui se paga dentro do nosso coração. Mas na nossa boca que a gente fala, ai, que pena. Já aconteceu isso com você? Pergunte para o que está do seu lado, já aconteceu isso com você, irmão? Já teve um Edom querendo se manifestar? A pessoa que te persegue perde emprego. Aleluia, né? Oh, irmãozinho, Jesus amado. Ô Senhor, obrigado, é justiça divina. Ai, que pena, né? Que pena que perdeu. Puxa, foi um livramento que eu tive, gente. Olha só. Você está entendendo? Olha o Edom se manifestando e a gente nem perceber. Por quê? Tem pecados que eles se manifestam em palavras, ações, práticas de vida, mas tem pecados que estão dentro do nosso coração e a gente não percebe, e é exatamente este pecado que está dentro de nós que Obadias, inspirado pelo Espírito de Deus, quer combater dentro do nosso coração. Esse pecado que não se revela, esse pecado que é oculto, esse pecado que às vezes nós temos vergonha de falar que temos, que nós temos vergonha de falar que nós ficamos felizes porque o outro que perdeu o emprego ou que o outro está sendo destruído, porque este outro a qual eu julgo que é merecedor daquilo, fez algo para me prejudicar. Então, se fez algo para me prejudicar, é válido todo tipo de justiça que vier sobre a vida dele. Menos sobre a nossa, né? Menos sobre a nossa. Lembrando que Judá não era inocente. Judá fez merecer. Nós sabemos o que acontece no texto. Levantou postes ídolos, começou a fazer idolatria. Deus falou que havia o cativeiro babilônico. Ok, ele não é inocente, mas não é porque ele é inocente que nós devemos ter satisfação na desgraça alheia. O que é a desgraça? A destituição da graça. Eu não tenho que ter prazer na dor do outro. Eu não tenho que ter prazer na derrota do outro. Não tenho. Eu posso fazer o seguinte, ó, isso daqui é justiça. Isso daqui é justiça, tem que reconhecer. Olha, isso daqui é uma realidade, é justo, porque apenas está tendo as consequências da sua colheita. Então está da sua semeadura.
Então agora ele semeou, está colhendo. E Gálatas tem esse princípio. Gálatas a partir do capítulo de número 5. Filhinhos, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Visto que aquele que planta obras da carne vai colher para si destruição, corrupção, contenda, mas aqueles que plantam no Espírito colherão para si a vida eterna. A lei da semeadura, isso é válido. Justiça, mas também a gente não pode confundir justiça com satisfação na destruição. Ou seja, isso aqui é justo porque está pagando, ótimo, mas eu não posso, dentro do meu coração, falar assim, que alegria ver ele sofrer. Que alegria. Que alegria ver que Deus é justo na face da terra. A gente coloca uma linguagem bem crente, né? Olha como Deus é justo. Só que daí essa justiça a gente se alegra, fica feliz, olha só, a gente dá risada. Olha Deus apresentando justiça, o outro perdeu o emprego. A gente não pensa, né? Perdeu o emprego, mas como vai sustentar a família, pagar suas contas, salvaguardar sua dignidade? A gente não pensa no outro. Servo de Deus é diferente. Servo de Deus não pode alimentar esses sentimentos de satisfação na dor alheia. Não. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 24, versículo 17 e no verso de número 18. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Ou seja, não se agrade com a dor alheia, por mais que você ache justo e você acha que é devido. Não se alegre com isso, porque Deus, o justo juiz, vai olhar aquilo, vai desviar a ira que estava sobre esta pessoa e vai apontar o olho para você, falando, você está julgando ele, mas dentro do seu coração eu sei como está, eu sei que você já está caído, eu sei que você está julgando que está de pé, mas você, ele caiu publicamente, mas você já está caído diante de mim, mesmo achando que está de pé. Não se alegre na dor do outro. Fale para a pessoa que está do seu lado, não se alegre na dor alheia. Não se alegre na dor alheia. Guarde isso. Quando precisamos da queda de alguém para nos sentirmos maiores, o problema já não está mais no outro, está dentro de nós. Quando a gente precisa que o outro caia, que o outro se prejudique, que o outro se dê mal, para que venha um sentimento de alívio dentro de mim, o problema não está mais no outro, não. O problema está dentro do Renato. Ufa, graças a Deus. Renato, está se sentindo alívio pela dor do outro? Não estamos falando da justiça, da consequência, como falamos. Mas esse seu sentimento de alegria na dor alheia, não. Tinha que gerar em você um sentimento de piedade, um sentimento de misericórdia. Jesus tem misericórdia, vou orar por ele. Que o Senhor abra outra porta, que o Senhor prepare e abençoe sua família, que o Senhor guarde ele nos seus caminhos, porque eu também não queria passar. Eu sei que é consequência dos seus atos, mas isso daqui me causa comoção. Por isso que Jesus Cristo falou, chorai com os que choram e se alegrem com aqueles que se alegrem. Ou seja, sinta a dor do outro, não se alegre na dor do outro. Não se alegre na dor do outro. Porque essa é a nossa tendência. Segundo lugar, que nós aprendemos com esse texto, quem transforma a queda do outro em degrau, prepara a própria queda. Quem transforma a queda do outro em degrau, prepara a própria queda. Observem comigo o verso de número 13 ao verso de número 15 que Edom fez. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia de sua calamidade. Olha as atitudes de Edom. Você não devia sequer ter olhado para o sofrimento dele no dia da sua desgraça. Não devia ter roubado a riqueza dele no dia de sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar.
não devia ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez assim, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Olha só, quem transforma a queda do outro em degrau para subir, para ter benefícios, para ter vantagens, está criando a sua própria queda. E olha que interessante a progressão do pecado de Edom. Primeiro, ele observa. Está ali, todo mundo está sendo devastado, Jerusalém está caindo, o povo está correndo, a galera está desesperada, que alegria ver essa galera desesperada, é isso mesmo, a gente não tem tanta afinidade, a gente está num momento difícil mesmo de relacionamento, que legal que vocês estão sofrendo, tá vendo? Uma hora ia chegar, ele começa a observar de fora. Daqui a pouco ele começa a ter o quê? Satisfação. Isso aí. Arrasa, derruba, derruba. A gente não é assim não, né? Graças a Deus. Eu acho que é só quando está no ensino médio que faz isso, né? Um empurra o outro, lembra? Briga, se alegra na desgraça alheia. Só que às vezes a gente cresce no adulto, a gente não fala e nem bate mais palma. Mas a gente fica, vai. Dentro do nosso coraçãozinho. Só que Deus vê isso daqui dentro do nosso coração. Aí o que acontece? Segundo ponto, terceiro ponto, começa a falar arrogantemente. Pode acontecer com eles, comigo não acontece. Porque eu estou num lugar preparado, num lugar alto, e Deus vem depois condenar. Você está num lugar alto, porque naquela época Edom estava perto das colinas, num alto, que era uma localização fácil de se defender. Então ele ali, com os recursos bélicos necessários, uma boa estratégia de guerra, conseguia se defender. Mas Deus fala no início do capítulo, falando o seguinte, você acha que você está seguro aí em cima? Você pode subir para onde for, mas eu vou te derrubar daí. Você pode construir suas coisas lá onde a águia está, mas eu vou te derrubar, porque eu vi a maldade no seu coração, que você não quis revelar para ninguém, mas eu vi essa maldade. Ele fala arrogantemente. Depois que ele fala, quando o pessoal está indo, a progressão do pecado. Ele só estava observando, sentiu satisfação, falou arrogantemente, agora ele entra para prejudicar o outro. Agora ele não só mais observa, ele entra. E quando ele entra, ele faz o quê? Deixa eu saquear. Tá todo mundo saindo correndo? Deixa eu pegar a riqueza. Deixa eu pegar o ouro. Nossa, isso daqui vai ser benefício para mim. Isso daqui agora vai me dar mais vantagem. Esse daqui não aproveitou a oportunidade, agora tá com a gente. O que ele faz? Aí a galera do povo de Judá começa a fugir. Uns são presos, outros fazem o quê? Fogem para outras cidades para poder salvar sua própria vida. Quando vai salvar, sabe o que eles fazem? Embarreram. Eles bloqueiam a passagem para que eles não consigam entrar. E sabe o que eles fazem? Prendem eles e entregam para o inimigo. Entrega para o inimigo. Além de vocês prejudicarem o outro, além de vocês não ajudarem, vocês ainda atrapalham. Já viu aquela frase do ditado popular? Muito ajuda quem pouco atrapalha? A Edom fez ao contrário. Além de não ajudar nada, ainda atrapalhou. Entrou no meio do pessoal, fez um bloqueio para a galera não poder fugir com as famílias. Estava saindo pai, mãe, filhos, estava saindo. Ele bloqueou, prendeu e falou, olha, essa galera aqui, estava tentando fugir. Era o ditado popular, aquele que dá com a língua nos dentes. É o cagueta, já ouviu falar nisso? Ou o X9. Que fala, tá aqui, viu? Para poder trazer um benefício. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você já caguetou alguém, irmão? Já X9? Fiz nada, só fiz a denúncia. Ele entrega os sobreviventes. Mas é interessante, se você perguntar para Edom, olha que interessante. Se você pergunta para Edom, você está fazendo algo de errado? Está fazendo nada? Eu não estou fazendo nada de errado. Olha só a estratégia. Irmãos, como a Bíblia fala com a gente. Eu não fiz nada. Eu comecei a guerra? Não fui eu que comecei. Eu fui lá, iniciei as tratativas? Não fui eu. Não fiz nada. Fui eu que invadi?
Não. Então onde que eu tenho culpa? E muitas vezes nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Alguém cai, a gente quer falar do outro e a gente fala, mas eu não causei a queda, só estou observando aquele que caiu. Eu não causei nada. A gente não causa nada, mas a gente faz, a gente compartilha. Você viu isso, menina? Você viu isso, rapaz? A gente começa a comentar a queda do outro. Começa a comentar a queda. A gente faz o quê? Espalha. A gente, às vezes, aumenta. A gente sabe fazer o quê? Manda print. Olha isso! Manda print. A gente repassa áudio. A gente transforma a crise das pessoas em assunto. Edom. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, tem algum Edom aí em você já ou não? Tem um Edomzinho aí? Ah, mas eu não fiz nada, só comentei. Só repassei. Aí a gente justifica ainda. Mas eu só contei o que aconteceu. Não fiz, só contei, relatei o que aconteceu. Não fiz nada. Só contei. Talvez você não tenha iniciado o incêndio, mas isso não significa que você não pegou o combustível para espalhar a fogueira ainda mais. Para espalhar a fogueira. Não comecei, mas se eu puder dar uma soprada para dar uma espalhada, eu faço. Você acha que a gente é assim, pessoal? Não, porque a gente é crente, né? A gente é crente. Mas Jesus, Mateus 24, verso 28, é interessante, que ele vai falando sobre a identidade do abutre. Aonde tem o cadáver, tem um abutre. Mateus 24, versículo de número 28. Vê se dá para colocar aqui na tela. Olha esse texto, palavras de Jesus. Já falei isso daqui algumas vezes. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Segura aqui, deixa o texto. O abutre se alimenta do quê, pessoal? Carne. Boa ou má? A carne. Má. Carniça. O que costuma ser uma carniça? Morte. Algum animal morreu. O abutre, então, se alimenta da carniça, da podridão, da queda do outro. O abutre se alimenta da morte do outro. Ou seja, para o abutre continuar vivendo e tendo sentido na sua vida, é necessário que o outro morra. E quando o outro morre, o abutre come dessa morte para satisfazer. Mas é interessante. Os meus desejos e os meus apetites me levam até a minha comida. Aquilo que eu mais gosto, os meus desejos e os meus apetites começam a me levar. Olha o abutre, ele gosta de carniça. O apetite dele faz ele buscar o quê? Aonde está o caído? Aonde está o cadáver? Aonde está aquele que morreu? Aonde está aquele que o pecado foi exposto? Aonde está aquele que pecou publicamente? Aonde está aquele que apareceu um podre? Aonde está aquele que as vergonhas foram manifestas? É isso? Carniça. Eu vou para lá. Jesus está mostrando o seguinte, aonde estiver o cadáver, o abutre vai se revelar. Ou seja, a identidade do abutre se revela quando aparece o podre, quando aparece o caído, quando aparece aquele que a vergonha foi exposta. Aí quem é abutre se manifesta e vai mostrar quem é. O abutre se manifesta quando tem o cadáver. Alguém cai na rede social. Aconteceu um podre na rede social. Na hora, os abutres aparecem, comentando, xingando. A dor do outro nem conhece. Nem conhece. A identidade do abutre se revela ao ponto que a morte está. Aí a grande pergunta é, o abutre precisa se alimentar da morte do outro. Por quê? Porque se o outro continuar vivo, eu não tenho comida. Se o outro continuar vivo, eu não consigo me alimentar. Eu não consigo ter sentido na minha vida. Eu preciso que o outro morra para que eu consiga ficar vivo. Edom, a sua destruição, a sua desgraça, a sua dificuldade me dá satisfação. Mas é interessante
que nesse ponto o juízo de Deus vem sobre a vida deles. Olha o juízo de Deus. Você está fazendo isso? Fica tranquilo. Mas eu estou vendo o que você está passando no seu coração e nas suas atitudes. O que você está fazendo. Olha o que diz o verso 15 de Obadias, capítulo 1. Olha o que diz. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez assim, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá, Edom, sobre você. Está entendendo? Tudo que a gente pratica ou que a gente alimenta dentro de nós, nós vamos colher aquilo. E Obadias vem combater este pecado oculto dentro do coração dele, do todo o povo edonita, que se alegra na desgraça alheia. E nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos nos alegrar com a desgraça alheia. E quando nós nos alegramos com a desgraça alheia, é porque nós ainda mantemos ou manutenimos um sentimento de vingança para com o outro. Aí eu quero que o outro perca a posição, seja destruído, não se dê bem na vida, porque a dor do outro vai me dar uma satisfação pessoal, e o Senhor condena isso no coração de Edom. Não se alegre com a desgraça alheia e com a dor do outro, faça a diferença, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Minha é a vingança. Ganhem do mal fazendo o bem. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo 19 e até o versículo de número 21. Palavra de Paulo à igreja localizada em Roma. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. Eu, Senhor, retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixa vencer pelo mal. Não deixe as pessoas terem controle sobre você e sobre as suas emoções. Não deixa isso. Porque o seu algoz, aquele que está indo contra você, a primeira coisa que ele quer é tentar te tirar da posição de equilíbrio. E sabe quando você perde a batalha? Quando você não só desce ao nível da pessoa, mas quando você responde à maldade que essa pessoa fez com você. E você se torna má. Se a pessoa é má, e existem pessoas más. Se a pessoa não tem caráter, e existe sim pessoas que não têm caráter. São todas, pastor? Claro que não. Deus fez gente. Deus fez gente. Deus fez seres humanos. Aí, essa gente que Deus fez, alguns são bons, outros não. Uns têm caráter, outros não. Uns têm integridade, outros não. Mas Deus fez gente, Deus ama gente. Só que a grande questão é, nesse relacionamento que nós vivemos no mundo, é natural quando alguém tenta ir contra a gente com a sua maldade, às vezes a gente quer pagar com a mesma maldade que a gente recebeu, aí o outro tem vitória sobre nós. Por quê? Porque a maldade do outro fez eu me tornar tão mal quanto ele. Ou seja, a maior vitória do outro sobre a minha vida é eu me tornar aquilo que o outro é. O outro fez a maldade comigo, eu não retribuí a maldade está com ele. Não está dentro de mim. Mas se eu pratico o mesmo mal, significa, agora, Renato, você é igual ao outro, que fez a maldade contra você. E você perdeu essa batalha. Você se tornou mal, na sua essência, coisa que você não é. Você perdeu a cabeça, você se desequilibrou, você não teve domínio sobre suas atitudes, você não teve domínio próprio, você se descontrolou. E esse seu descontrole só mostra que você pagou o mal com o mal, mostrando uma grande falta de equilíbrio, domínio próprio, paciência, longanimidade, que é o fruto do Espírito sobre a sua vida, que se diz meu servo.
Você precisa, Renato, do empoderamento do alto. Não pague o mal com o mal. Se o teu inimigo, aquele que quer te prejudicar, chega para você e está com fome, paga para ele uma feijuca. Churrasquinho, dá pra comer. Se ele está com sede, pega uma água com gás, gelo e limão, tá? Bebe aqui, pra você ficar tranquilo. Quando você fazer isso, vai amontoar sobre a cabeça dele brasas vivas. E o que significa brasas vivas nesse texto? A pessoa que está fazendo mal para você, o Espírito de Deus, vai começar a tocar na mente, mas como isso, cara? Eu quero prejudicar. Estou falando tão mal que ele não está entregando nada na equipe. E essa pessoa está agindo com atitudes boas para comigo. A pessoa que está fazendo mal para você, o Espírito de Deus começa a mexer na mente e fala assim, meu Deus, como eu tenho sido às vezes mau caráter. Como eu tenho sido ruim, a pessoa está sempre me fazendo benefício, sempre me fazendo bondade e eu alimentando essas coisas erradas dentro do meu coração. Olha só, brasas vivas. Mas como que você vai ganhar desse mal que está te acometendo? Fazendo o bem. Só que às vezes a gente não quer fazer o bem. Sabe por que nós somos tentados a não fazer o bem? Porque fazer o bem na concepção terrena, ao decorrer dos séculos, significa ser bobo, significa ser trouxa, significa ser passado para trás. Aí eu lhes pergunto, para uma reflexão, Jesus Cristo então era bobo? Jesus Cristo era trouxa? Nosso Senhor, Salvador? Mas ele tomou tapa e deu a outra face. Mas pediram para ele a túnica e ele falou, te dou a capa também. Mas ele nem se justificou. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nós o reputamos como ovelha muda ao matadouro. Ele foi como ovelha muda, não vou abrir minha boca. Sendo inocente, não abrir minha boca. Eu sou inocente. Já que você é inocente, qual que é a concepção humana? Se justifique. Você é inocente, lute pelos seus direitos. No Evangelho, às vezes abrir mão do nosso direito pode ser a vontade de Deus. Inocente, vai morrer. Tá bom. Se essa for a vontade de Deus. Porque quando a gente coloca essas nossas questões diante do altar do Senhor, muda o quadro. É o Senhor agora que começa a lutar por você. É o Senhor agora que começa a se justificar. Porque você desceu, e eu também, da nossa justiça própria. Eu desço da minha justiça própria. Eu desço de ter satisfação pessoal com a dor alheia. Eu desço e falo, Deus, agora está nas tuas mãos. Limpa as minhas emoções. Eu não quero sentir isso, porque isso tem feito eu ficar mal. Isso tem feito eu não ficar bem. Isso tem me feito mal. Esses sentimentos e essas emoções que eu não estou gostando tem me feito perder noite de sono, tem me feito não ter uma semana produtiva, tem me feito tratar a minha família com indiferença. Eu estou assim. Qual que é a resposta então, pastor? Ore ao Senhor, dobra o seu joelho, ora e fala assim, Deus, arranca de mim isso. Arranca essa preocupação. Arranca esse sentimento de raiva, esse sentimento de justiça própria, porque às vezes eu não estou conseguindo me enxergar, eu sou tão mal quanto o outro. Tão mal contra o outro, Senhor. Sabe por que a gente fica irritado? Sabe por que a gente fica irritado muitas vezes quando o outro faz algum mal pra gente? Sabe o que é interessante? Olha por que eu fico irritado. Eu tô aqui na minha tranquilo. Aí o outro vai e faz o mal pra mim. Quando o outro faz o mal pra mim, o mal do outro alcança o mal que já habita no Renato, que está tentando ficar tranquilinho e controlado, aí o mal que chega em mim tenta reacender esse mal e eu não gosto desse mal que está dentro de mim. Que o mal do outro quis aflorar, que o mal do outro quis vir para fora. Eu não gosto disso, daí eu quero retribuir o mal com o mal.
Ou seja, o mal do outro apenas revela um mal adormecido que está dentro de mim, que vai mostrar realmente quem é o Renato. É o mal do outro. E aí, pessoal, que a gente precisa, nas nossas relações familiares, relações de igreja, relações corporativas, ter isso em nosso meio. É necessário. É necessário. É necessário que eu tenha espinhos. É necessário que vocês tenham também espinhos. É necessário que a gente, às vezes, fique nessa tensão da vida, porque aí a gente consegue mostrar o verdadeiro evangelho. Você precisa dos meus espinhos para mostrar o seu cristianismo. Eu preciso dos espinhos dos irmãos para revelar o meu cristianismo. Porque se eu só amar quem me ama, quem me dá comida, quem me leva para almoçar, para jantar, é fácil amar, porque os ímpios fazem isso. O difícil, a Bíblia diz, é amar quem quer você mal. É isso. É fácil amar quem te ama. É fácil amar quem te dá presente. O ímpio faz isso. Jesus, ele é o contrário. É o contrário, pessoal. Vocês têm que amar o outro que te faz mal. Quem você não quer ver, quem você quer tratar com indiferença, é esse que você tem que amar e saber lidar. E como você faz isso? Quando os espinhos, os podres, a dor, o temperamento se aflora e você não gosta daquilo que você está vendo. Ótimo, agora eu tenho que amar. Agora eu tenho que amar. Só me faz bem, é fácil amar. É fácil. Jesus quis falar. Que galardão vocês vão ter? Os fariseus fazem isso. É amar quem não quer amar você, que é o seu mal. É você conseguir andar na calçada, ver o outro e falar, deixa eu atravessar. Porque eu não quero falar. E isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É você falar, não, também é uma calçada, eu vou lá. Normal. E vou falar, que servo de Deus é esse que atravessa a rua? Quando vem o outro que não gosta? Que evangelho? Servo de Deus Altíssimo, Filho de Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, que sofreu no madeiro, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, que morreu, que ressuscitou, que nos redimiu, que nos deixou livre, a esse que somos nós. Não, aquela ali eu não olho nem na cara. Mas antes Jesus fosse fazer isso com os discípulos, os espinhos dos outros é necessário. O defeito do outro é necessário para te fazer uma pessoa melhor. Fale para a pessoa que está do seu lado. Glorifica a Deus pelos meus defeitos. Certo? Agora fala assim, obrigado. Porque através de você, Deus está me fazendo uma pessoa melhor. Através de você, Deus me dá paciência. Através de você, eu demonstro domínio próprio, que eu tenho vontade de desgranar. Através de você, eu consigo ter atitude de amor e te dar um abraço na hora que eu não quero dar um abraço. Através de você, que eu quero ficar bem longe, Deus me faz ficar no mesmo ambiente. É isso. Através de você, eu consigo mostrar o meu cristianismo. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Que o Senhor, então, nos ajude. Eu entro também nisso, viu? Que o Senhor nos ajude a amar com o amor dele. A ver a pessoa dando umas marteladas na tua mão e falar, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. O nosso sentimento é, sabe sim. Foi premeditado, planejou, eu sabia, nunca me enganou. É isso. Essa é a hora. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Quem vocês querem que solte? Cristo ou Barrabás? O ladrão, o salteador, o assassino e homicida, que destruiu muitas famílias. Solte Barrabás. E o Cristo, o que eu faço com esse? O rei dos judeus, intitulado por vocês, crucifica ele. Jesus falou alguma coisa? Quietinho. Pilatos interrogando Jesus.
E aí, Jesus, você não é o rei dos judeus? Jesus fala assim, você está dizendo? Ou você está só reproduzindo aquilo que o povo está dizendo? Você tomou essa própria conclusão por você mesmo ou está reproduzindo? Jesus fica quieto. Aquilo já espanta Pilatos, governador romano. Opa, peraí, meu. Inteligente esse cara. Esse cara é inteligente. Mas peraí, o Jesus não vai falar nada? Olha um monte de acusação que vem contra você. Sedição, contenda, heresia. Você não sabe que eu tenho o poder de te crucificar e de te abençoar? Jesus vira com toda a humildade e simplicidade, vira para Pilatos e fala, nenhuma autoridade você teria sobre a minha pessoa se do alto não fosse lhe concedida. Isso espantou ainda mais Pilatos, ao ponto que Pilatos falou, não vejo nesse homem pecado algum, falha nenhuma, não vejo nele. E ele foi como ovelha muda ao matadouro, ensinando a gente a perdoar. Esse é o Pai Nosso, para encerrarmos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santo, santo, santo seja o teu nome. Assim como em Apocalipse fala que os santos anjos ficam dia e noite, juntamente com todos os anciões, falando santo, 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 santo é o Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, até a gente, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu, como nosso Senhor Jesus Cristo disse. Se possível, faz de mim esse cálice, mas porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje o pão. O maná é de cada dia. O Senhor está me ensinando nessa oração, o pão nosso, a depender dele. E a gente quer guardar, não que é errado guardar, investir, nada disso. Mas é a dependência. Lá no Antigo Testamento, quando Deus mandava o maná, a galera não queria confiar na provisão de Deus, guardava um pouco mais. Aquele que ele guardava apodrecia, porque Deus tinha o maná todos os dias em nossa vida. Só que às vezes nós queremos ser independentes, acharmos que conseguimos sobreviver e nos manutenir sem ele. A gente quer viver uma vida independente, mas uma vida do homem e da mulher de Deus é uma vida dependente diariamente de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Pergunte a pessoa que está do seu lado. Tem dívida aí, irmão? Nem me fala, pastor. Nem me fala. Nem me fala. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Também não vai falar, Deus lhe pague, né? Pelo amor de Deus. Honra os compromissos. Olha só. Perdoa as nossas dívidas ou também as nossas ofensas. Perdoa as minhas ofensas. Assim como eu tenho perdoado todos aqueles que têm me ofendido. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, o Renato, na mesma medida que eu perdoei o outro. Ah, é? Na mesma medida, Renato? Posso perdoar então mesmo você? Na mesma medida? Você que está falando na sua oração. Do jeito que eu perdoo o outro, eu quero que você me perdoe. Então tá certo, então agora eu não vou te perdoar mesmo. Segura o juízo que vai vir sobre você. E não nos deixe cair em tentação, porque cairemos. Jesus foi tentado em Mateus 4, em Lucas 4. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Que Deus nos ajude a perdoar com o perdão dele, a não sentirmos prazer na dor do outro, para que possamos mostrar a nossa luz que temos nele, no meio de uma geração que muitas vezes está andando nas sombras. Se coloca de pé, nós vamos orar.